teve uma época no Covid que aconteceu comigo, que aí eu fiquei com medo. Naquele momento, eu me assustei. A gente tinha mudado de cidade, de estado, logo quando eu me mudei para Itapema, eu saí de Dois Irmãos, Rio Grande do Sul, e fui morar em Itapema. E aí eu tive muito estresse com a internet, com o Wi-Fi, para eles instalar lá, e na época eles já instalaram a 5G. E aí, como não estava funcionando e tal, eu fui trabalhar em mim, fui fazer a biorressonância, fui me tratar, né? Utilizar o meu tempo naquele momento e fazer a biorressonância. E apareceu lá conflito com o Wi-Fi na minha biorressonância. Naquele momento, eu me assustei. Eu chamei o meu esposo e falei, olha o que a biorressonância trouxe, conflito com o Wi-Fi. Porque eu estava tão irritada, aquela frequência daquele pensamento, daquele Wi-Fi, por ele estar instalando 5G, porque eu sabia, né, da influência da 5G na saúde, do aquecimento, e eu tinha na época ainda implante de titânio, eu estava fazendo o planejamento da retirada dos implantes de titânio e colocar de porcelana, e nesse momento eu até fiquei com um pouquinho de medo da biorressonância, porque ela foi muito precisa. Então realmente ela mapeia os pensamentos da gente, né? Não é que ele não vai ler o que eu estou pensando, mas ele vai trazer caminhos para a gente poder, junto com o paciente, ter mensurar, né, o que realmente está acontecendo. E tem muitos fatores, né, que são capazes de fazer a interferência na nossa frequência, né, nas células do nosso corpo. Seja algo isolado ou algo conjunto, tá? Isso tudo pode contribuir para o desequilíbrio orgânico e o aparecimento das doenças. Então, quando eu faço a biorressonância, é muito mais fácil a gente entender os sinais, os sintomas, né? Qual é a situação, qual é a condição, qual é a alteração, o que está manifestando naquele momento e o que pode ser identificado. A gente consegue coletar esses dados, fazer análise, identificar as possíveis doenças. Então, muitas vezes, quando você faz o exame, é o que eu falei da cárie do dente. Talvez naquele momento ainda não vai aparecer no exame físico, né? Num raio-x, numa panorâmica, no exame sérico. Mas existe uma alteração que pode indicar aquele adoecimento. As alterações que vão acontecendo é o caminho que vai te levar para aquele adoecimento. Então, se a gente entender o que está fazendo aquela interferência e ajustar o tratamento, orientar o nosso paciente, com certeza ele vai ter uma vida mais saudável, uma vida mais equilibrada, porque o exame, essa análise vai proporcionar para nós as informações que a gente precisa para melhor performance do nosso paciente, né? Seja do organismo, seja do objetivo que ele vai trazer para nós. Ah, doutora, eu quero emagrecer. O que está te impedindo de emagrecer? Ah, eu tenho infertilidade. O que está te impedindo de ter o filho que você deseja, né? Muitas vezes a mulher que está infértil, muitas vezes ela tem problema na tireoide, ela não tem a temperatura basal adequada para fecundar e para manter a gestação. Então a biorressonância ela vai te trazer, olha, dá uma olhadinha na tireoide, vamos repor os nutrientes que estão faltando, né? Ó, não está em ressonância aqui o órgão da tireoide, quais os nutrientes que está faltando, né? Às vezes o tabagismo, alergia, a gente consegue identificar muitas vezes depressão, a gente consegue identificar muitas vezes TDAH, autismo. Então, é muito importante a gente ver que uma simples alteração do organismo, que a gente consegue detectar através da biorressonância, é capaz de ser a causa de muitos problemas e condições que muitas vezes acabam interferindo na performance daquela pessoa, na qualidade de vida dela, na saúde, no bem-estar. Então, a gente tem um exame, né, Fernando, que ele é bem específico, nada invasivo, indolor, que vai ajudar na identificação, por menor que seja, ainda muitas vezes não visível no exame tradicional, indicar quais os possíveis tratamentos, recomendações, orientações para o nosso paciente seguir e ele ter uma resolução do problema dele. Olha que fantástico!